Então, assim, só pra deixar muito claro, partido como o PT, que votou a urgência desse projeto e vai votar o mérito, não tem mais moral pra falar de empresário. Veio a primeira mentira. Não tem mais moral pra falar de trabalhador. Mentiu de novo! Não tem moral pra falar de corrupção, não tem mais moral pra falar nada. Fica quietinho no plenário. Mentiu de novo! Não quero mais ouvir vocês falando nada sobre esse assunto, tá? Shhh. Procedimento de urgência número 1180 de 2026. Regime de urgência na apreciação do projeto de lei 5.900 de 2025, que acrescenta dispositivos à lei número 14.600 de 19 de junho de 2023, para estabelecer a competência privativa do órgão federal responsável pela agricultura para análise econômica e manifestação prévia vinculante sobre atos normativos que impactem espécies de interesse produtivo e da outras providências. Senhor presidente, esse é um projeto de suma importância. Hoje, infelizmente, no Brasil, de maneira ilegal, você tem um órgão que hoje está sendo utilizado como base para o IBAMA proibir a atividade produtiva. Então, só por ser considerado uma espécie invasora ou espécie exótica, está havendo a proibição e, inclusive, já em novos estudos para proibir até cultivo de manga e de goiaba por parte do Brasil, em razão desses abusos que têm acontecido. Agora, este parecer não tem o poder legal e não deve ter, e nunca teve, só passou a ter agora com o governo Lula, de ser utilizado pelo IBAMA para proibir cultivo, para proibir processamento, para proibir a criação de espécies que só geram emprego e renda para o nosso país. Inclusive do caso que eu já citei, do tambaqui, que é brasileiro e que está se discutindo uma restrição para se criar no Brasil. Está se discutindo uma restrição para a reprodução de tilápia, que afeta principalmente pequenos produtores. Então, presidente, esse é um projeto absolutamente razoável. Acho lamentável que o governo Lula esteja contrário a essa matéria. Acho um atraso para os produtores brasileiros, acho um atraso para o desenvolvimento do país. Uma das únicas áreas que a gente tem um crescimento de produtividade significativo no Brasil, de em média 2,5% ao ano, que é o agro, a gente coloca as amarras, nós mesmos nos boicotamos, nem precisamos dos nossos adversários externos para isso, por isso meu encaminhamento favorável, presidente. O problema deste projeto, senhor presidente, inclusive subsidiado por consultor legislativo da casa, não é da bancada, ele tem vício formal e vício constitucional. Como é possível nós, enquanto legislativo, mudar as competências dentro dos órgãos dos ministérios e não por iniciativa do próprio executivo? Essas matérias é a matéria do agrotóxico para esconder que, na verdade, são outros tipos de vegetação. Inclusive, se tem uma vegetação exótica em risco, eles querem atribuição para deixar desmatar e passar boiada em tudo. Então, decidiu passar boiada, mas nós viemos aqui para dizer não na invasão de poderes. A missão orienta não, porque não existe corte de imposto sem corte de gasto. Se a gente faz a desoneração sobre um setor produtivo sem apresentar qual que é a estimativa de impacto, qual que é a fonte de receita, no final das contas, ou a gente vai aumentar o imposto de propriedade sobre outras atividades produtivas, então vai pesar sobre a indústria, sobre o comércio, sobre os serviços, ou no final das contas isso vai se transformar num aumento de alíquota do CBS, né, do IVA brasileiro, aumentando o pior tributo de todos, que é o tributo sobre o consumo, que desestimula o consumo, obviamente, porque os impostos ficam mais caros e, ao mesmo tempo, penaliza principalmente os mais pobres que consomem a maior parte da sua renda, porque não sobra nada para investir, não sobra nada para poupar. Então, qualquer projeto de corte de imposto que não apresente a estimativa de renúncia e, ao mesmo tempo, a fonte de onde esses gastos vão ser tirados, ou é aumento de dívida, ou aumento de inflação, ou aumento de tributos para outros setores produtivos. Senhor presidente, essa matéria merece o sim em função dela aumentar a segurança jurídica a respeito de quem paga o quê, cada um com sua responsabilidade. Na minha opinião, já tem uma parte disso que já está na lei. Eu que sou presidente de partido regional, muitas vezes a gente era obrigado a pagar por
dívidas de partidos que cometeram alguma falha no interior do Estado e essa falha vinha para o regional. Acho que isso resolve essa questão e que, por isso, nós deveríamos aprovar. Senhor presidente, esse projeto ele é um escárnio. Olha só, a gente está dizendo que o partido político vai poder parcelar suas dívidas em 15 anos. 15 anos de parcelamento de dívida de partido político. E só vai precisar pagar depois de 1 ano do trânsito em julgado da sentença. Nenhum cidadão comum, nenhuma empresa tem a condição, tem o direito de poder pagar só 1 ano depois da condenação e ainda parcelar em 15 anos. Com dinheiro que é público, com dinheiro do fundo eleitoral, com dinheiro do fundo partidário. Ainda você não pode punir o partido político, impedir que ele dispute as eleições em caso de irregularidade de contas. Já teve caso de partido que comprou jatinho, que comprou helicóptero, que comprou moedor de carne, que comprou mansão. Esse partido não vai poder ser sancionado, sendo proibido de participar das eleições por utilizar dinheiro público que deveria ir, na realidade, para a saúde, para a educação, para comprar, fazer um negócio pessoal. Então, a orientação não, presidente. Olha só o que a gente está fazendo aqui com esse projeto de lei. E aqui eu chamo a atenção de todos os partidos que dizem defender o trabalhador. Esse projeto está dizendo o seguinte: se um partido contratar um trabalhador e ele der calote nas verbas trabalhistas, se o partido não pagar o INSS, se o partido não pagar o FGTS, esse partido não poderá ser penhorado. Ué, o PT que votou a favor da urgência não diz defender tanto o trabalhador? Então quer dizer que o PT pode dar calote no trabalhador. Vai o empresário fazer a conduta que está sendo prevista aqui nesse projeto? Vai o empresário dever imposto? Vai penhorar, leva tudo, leva a casa do empresário, não leva nem a empresa. Vai o empresário dar calote ou atrasar qualquer verba trabalhista, levam não só a empresa inteira, levam todo o patrimônio pessoal dele. Agora, quando é partido político, aí sim, aí o PT, a base do governo, o partido deles pode contratar um trabalhador e não recolher o FGTS e não pagar a previdência deles, que ele não vai poder ser penhorado, que ele não vai poder ter os seus bens bloqueados. É o que coloca aqui o artigo 44B. Não pode ter bloqueio, não pode ter penhora penal. Se tiver uma condenação penal, se cometerem crime, não vai poder penhorar, não vai poder bloquear. Tributário, vai o empresário brasileiro não pagar imposto. Para ver o que acontece. Para partido político, não. Se um partido der calote, aí a Fazenda não pode. Engraçado, né? O Ministério da Fazenda, o Haddad, quer taxar todo mundo. Outra permissão que está sendo colocada expressamente aqui, o partido pode montar uma faculdade, uma instituição de ensino com dinheiro do fundo partidário. Até aí tudo bem, importante ter um partido que vai ter uma instituição de ensino que vai ajudar na formação política. Agora, está sendo colocado expresso aqui que é permitida a cobrança de mensalidade, ou seja, o partido vai lá, ele já monta uma faculdade com dinheiro público. E olha só, PT e a base do governo não defendem tanto o dinheiro público para as instituições públicas. Você passa o dinheiro público para uma instituição privada, que é um partido político, montar uma faculdade privada e esse partido ainda pode cobrar mensalidade. Ou seja, o partido monta a faculdade com seu dinheiro, você não pode ter acesso a essa faculdade gratuitamente e você ainda pode ter mensalidade cobrada. Então, assim, é esse texto, é essa aberração que está sendo votada aqui hoje, e eu chamo a atenção principalmente dos veículos de imprensa que estão dando a devida magnitude para esse texto. É uma espécie de autoanistia no segundo semestre de ano eleitoral, que é para os partidos políticos. E também a fusão de partidos gera uma generosa anistia financeira, sem bloqueio por contas irregulares do partido que se fundir com o outro. Enfim, um facilitário inadequado que não soma para a credibilidade baixa dos partidos políticos. Se o projeto tem algum ponto positivo, esses pontos eu acho que já o tornam
já o colocam naquela categoria de blindagem, naquela categoria de projeto que tem CNPJ, CPF, um monte de gente, um monte de urubu interessado em liberar grana para não ter controle de contas, para não ter nenhum tipo de controle em si. Presidente, olha, eu sempre desconfio dos projetos que não tem ninguém inscrito a favor. Porque, assim, quando não tem ninguém disposto a defender a sua posição de maneira firme, veemente, é porque, assim, coisa boa muito dificilmente é. Então, que é o caso desse projeto. Outro ponto. Um dos pontos que está sendo colocados aqui, vou colocar uma hipótese. Um partido recebeu dinheiro roubado nos seus cofres e isso é apurado numa irregularidade por parte do corpo técnico que analisa as contas. Se esse partido se fundir com outro, está anistiado. Automaticamente a nova direção do partido não vai ser responsabilizada por isso. Muito me assusta ver tanta gente da base do governo Lula que agora diz estar preocupado em enfrentar escândalo de Banco Master, que eu tô, mas eu assinei a CPMI desde o início e eu não tenho nenhum problema, nem de ir atrás do PT da Bahia, nem de ir atrás do Flávio Bolsonaro, nem de ir atrás do Supremo, mas eu tô vendo tanta gente da base do governo Lula com um discurso moralista defendendo a anistia permanente para partido político que promove fusões. Se o partido, precisa devolver, tem um débito que ele precisa devolver o recurso ou pagar multa, ele pode parcelar em até 15 anos e quem decide o número de parcelas é o partido. Gente, eu nunca vi eu ser condenado a pagar uma multa e eu que decido o número de parcela. Quem dera a justiça tivesse esse entendimento com cada contribuinte, com cada devedor. Ó, você está condenado, mas você que escolhe o número de parcela. Pô, aí sim, hein? Só para partido político, que o condenado, que o sujeito tem que pagar a multa, escolhe o número de parcelas. 15 anos. 15 anos. Se tiver uma multa lá de R$500 mil, o partido vai pagar em suaves prestações de R$2.700. Imagina você que está me assistindo, se você comprasse um carro de R$500 mil, você conseguiria financiar na concessionária, pagando, em suaves prestações, R$2.700? Pois é, partido político na hora de pagar multa pode, E lembrando, já teve histórico de partido comprando helicóptero, comprando mansão, comprando toneladas de carne, que eu também nem entendi quando eu li nessa prestação de contas. Todo esse tipo de irregularidade está sendo suavizada por esse projeto que nós estamos votando agora. Então, assim, só para deixar muito claro, partido como o PT, que votou a urgência desse projeto e vai votar o mérito, não tem mais moral para falar de empresário, não tem mais moral para falar de trabalhador, não tem moral para falar de corrupção, não tem mais moral para falar nada. Fica quietinho no plenário. Obrigado. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao projeto de lei 4822. Senhora presidente, mais uma vez, só ressaltando, tá? Tem líder do governo no plenário, tem líder do PT no plenário. Assim, é um silêncio assim ensurdecedor, ou melhor, um silêncio eloquente que diz muito sobre a safadeza que está sendo feito aqui nesta votação, Não podem mais falar nada. Ninguém da base do governo Lula pode falar absolutamente nada sobre direito trabalhista ou sobre calote em direito trabalhista, não pode mais falar sobre cobrança de imposto, não pode mais falar sobre desvio de dinheiro público, não pode mais falar sobre partido político, sobre privatização, porque querem permitir que você faça uma universidade com dinheiro público e aí depois cobre a mensalidade, coisas que vocês sempre trucidaram, falaram que era o maior absurdo de todos, mesmo quando a gente restringia essa cobrança para os alunos mais ricos. Não quero mais ouvir vocês falando nada sobre esse assunto, tá?